Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Núbia Peixoto, do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, Goiás, sobre o tema Os Benefícios da Paciência e da Resignação. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Deus, de amor e infinita bondade, que a tua paz resplandeça sobre tudo aquilo que criastes. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa, Senhor, o nosso caminho, para que continuemos a espalhar o bem. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias da nossa vida. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. O Sr. João Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcara a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise. E o salário, no fim do mês, dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olha a couve, a alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia um tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, falou para o enteado: Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Núbia Peixoto, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Os Benefícios da Paciência e da Resignação. Quem de nós já não se viu diante da necessidade de exercitar a paciência e a resignação? Iremos hoje falar sobre essas duas virtudes e os benefícios de sua ação em nossas vidas. E para conversar conosco, convidamos Núbia Peixoto, trabalhadora do Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia, Goiás. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada, Larissa. Desejo a todos muita paz, muita harmonia, que Jesus adentre os lares, levando consolo, a esperança, principalmente a paciência e a resignação.
Núbia, para iniciar o nosso bate-papo, nós temos observado que a humanidade está passando por muitas dores. Vemos notícias todos os dias de acontecimentos tristes com as famílias, os desastres coletivos e inúmeras mazelas que assolam a sociedade. Por que é que nós sofremos tanto? Bom, Larissa, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Um mundo realmente de dificuldades, de transtornos, de sofrimento, de dor. E os espíritos que habitam este planeta são espíritos inferiores. Ou seja, espíritos que ainda se comprazem com o erro, com a maldade, com a violência, com o ódio, que exageram em certas coisas. Então, é em decorrência disso que nós estamos aqui nesse planeta com tanto sofrimento e tanta dor. Agora, a dor, ela tem um objetivo, é para o nosso aprendizado. Então, nós aprendemos com a dor, aprendemos com o sofrimento. Tudo isso faz com que a gente se torne mais dócil, mais fraterno, mais solidário, mais atento à dor humana. E essas causas dos sofrimentos, Núbia, elas residem só na vida atual? A reencarnação pode explicar os sofrimentos pelos quais nós passamos? Sem dúvida nenhuma, Larissa, a reencarnação explica sim. Mas as causas dos nossos sofrimentos não estão somente nessa vida. Não é na atualidade, nesse momento que nós estamos vivendo, mas principalmente nas vidas anteriores, no que nós causamos de ruim para nós mesmos e para os outros em outras existências. Então, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esclarece muito bem essa questão, dizendo que a causa das nossas dores está em nós mesmos, nossas dificuldades anteriores, nos erros que nós cometemos no passado. Então, tudo isso vai refletir um dia. Então, é um resgate de débitos passados para o nosso aprendizado, Sofremos para aprender. E nós não podemos esquecer que Deus é soberanamente bom e justo. A causa das nossas aflições, das nossas dificuldades, está em nós mesmos. Então, quer dizer que nós não podemos nos colocar como vítimas diante dos sofrimentos que nos abatem? Exatamente, de forma alguma. Em momento algum nós somos vítimas. Nós somos realmente algozes, somos os causadores dos nossos próprios sofrimentos, Pelas nossas imperfeições, pela nossa condição de inferioridade mesmo. Quantas vezes nós desejamos mal para os outros? Quantas vezes nós tiramos a oportunidade do outro de fazer algo, Quantas vezes atingimos o outro com a nossa impaciência, com a nossa intolerância? Enfim, isso tudo é uma transgressão às leis divinas. E toda transgressão terá a sua reparação. A sua consequência, exatamente. Núbia, nesse contexto que você nos trouxe, de que nós somos os causadores das nossas próprias dores, isso é um motivo para que nós nos desanimemos na caminhada, para que nós tenhamos um sentimento de baixa estima, de menos-valia? De forma alguma, Ao contrário, a doutrina espírita, ela nos impulsiona ao progresso. Então, a ação. Então, nós jamais podemos esmorecer, nos entregarmos à descrença ou à tristeza, à angústia. Ao contrário, se nós erramos, nós estamos tendo a oportunidade de resgatar os nossos erros, de reconciliar com os nossos adversários, de podermos ser mais dóceis, mais fraternos. Então, a reencarnação é uma oportunidade de resgate, de aprendizado. Então, o que acontece? Nós podemos, sim, mudar essa realidade. E para isso nós temos que agir. Não podemos cruzar os braços diante das dificuldades, ao contrário. Temos que ser fortes e pensar logo em uma solução, E a solução está em nós mesmos, nas mudanças do nosso comportamento. Núbia, a resignação significa que nós devemos nos acomodar perante as dificuldades, nós devemos procurar alívio para as nossas dores ou nós devemos aceitá-las de braços cruzados, assim como elas são? Muito interessante, Larissa, essa pergunta. A resignação, na verdade, é a aceitação do sofrimento, da dor. Então, é aceitar sem reclamações, sem desânimo, mas de forma alguma significa cruzar os braços. Então, significa sim, irmos adiante na nossa existência, confiantes em Deus, tendo fé, tendo a certeza de que todos os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos e que Deus é justo. Deus sabe o que faz, E que nós somos os causadores realmente das nossas dores. Então,
nós temos que continuar a nossa tarefa, a nossa vida diária, sem esmorecer. E a doutrina espírita nos dá vários caminhos para isso. Nos ensina a sermos fortes, a termos confiança em Deus, em termos vontade de mudar, vontade de sermos mais fraternos de fato, né? Sermos melhores a cada dia. Núbia, aquele espírito que, não adotando a paciência e a resignação para sua existência e continua reincidindo nos mesmos erros, o que acontece com esse espírito na caminhada evolutiva? Deus é muito bondoso, né, Larissa? Deus nos dá sempre novas oportunidades. Então, se os espíritos permanecem relutantes, não é, no erro, terão novas oportunidades. A reencarnação é a oportunidade de um recomeço. Esquecemos o nosso passado culposo, reencarnamos e temos então nova oportunidade de mudança, de melhoria. Então, para os espíritos que relutam no erro, terão novas oportunidades. Núbia, nós observamos que a impaciência é um dos maus hábitos da maioria dos homens. Muitas vezes somos impacientes e damos vazão até mesmo para a cólera sem percebermos. O que é que esse sentimento inferior que é a impaciência pode causar no dia a dia? Bom, Larissa, paciência, ela pode trazer diversos transtornos e muitas vezes até irreversíveis na nossa vida. Então é preciso ter muito cuidado, muita vigilância, muita atenção, porque nós estamos diante de um mundo muito complicado, né? Um mundo muito agitado, convivemos com pessoas no nosso dia a dia, na rua, no trânsito, em casa, no trabalho, e a impaciência parece que virou moda. Então, o que a gente tem visto? Situações muito difíceis, muito complicadas mesmo, no trânsito, né? Um exemplo disso, no trânsito, em que algumas vezes a intemperança leva a crimes, né? A cometerem crimes. As pessoas fazem desatinos mesmo, né? E por um minuto de insânia, por um minuto que depois pode ser um problema para a vida toda. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Cuidado em casa, com os nossos familiares, sabendo compreender cada um nas suas dificuldades, sabendo tolerar. Então é um exercício constante da paciência, em todos os momentos. No local de trabalho, onde muitas vezes estamos diante de situações complicadas, até mesmo com pessoas do nosso relacionamento, chefes, que nos testam a todo momento, testam a nossa paciência, testam a nossa tolerância. E aí é a hora da gente realmente ter o cuidado de manter a calma e saber a hora de falar, o que falar, para que a gente não arrependa depois, né? Não cometa nenhum desatino e tenha que responder por aquilo que a gente fez. Porque na maioria das vezes nós não nos lembramos, Núbia, que o próximo ele não é igual a nós. Portanto, ele não vai agir como nós esperamos. Nós muitas vezes depositamos muita expectativa. Exatamente, Larissa. Exatamente. É um defeito nosso, não é? Querer que as pessoas sejam exatamente como nós somos e que façam exatamente o que nós queremos. Isso é um defeito nosso. Na verdade, todos nós somos diferentes, somos cada um com um pensamento bem específico, né, de cada um, enfim. A bagagem reencarnatória. Bagagem também. Reencarnatória. Trazemos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, que na convivência aparecem. Convivência complicada. Realmente é um exercício diário, de muita paciência, de muita tolerância. E nós temos que ter sempre a confiança em Deus, né? A certeza de que nós não estamos sozinhos. Diante das dificuldades, diante das dificuldades no relacionamento, em família, com o esposo, com a esposa, com o filho complicado, nós não estamos sozinhos. Nós temos sempre o amparo e a proteção dos espíritos amigos, que zelam por nós, inclusive, né? O nosso anjo guardião, que está ali ao nosso lado, nos inspira, né? É só nós pararmos realmente, né? Temos o cuidado de parar e pensar antes de falar, antes de agredir. Núbia, quais os benefícios da paciência, da serenidade e da harmonia, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito? São inúmeros realmente, inúmeros benefícios que a paciência nos traz. Principalmente no bom funcionamento do nosso corpo físico.
tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, as nossas ações refletem diretamente no nosso corpo físico. Nós pensamos e agimos e essas atitudes do nosso dia a dia vão desencadear processos químicos normais, naturais do nosso corpo. Só que em algumas vezes, em alguns momentos de intemperança, de impaciência, essas substâncias que vão circular no nosso corpo são substâncias nocivas à nossa saúde. Tóxicas. E que vão atingir diretamente órgãos importantes no nosso corpo físico, na nossa vida, como o coração, o fígado, o estômago. Por isso que tem pessoas que no momento de impaciência sentem dores. Dor de estômago, dores no peito, são justamente causadas por essas substâncias que circulam no nosso corpo pelas nossas dificuldades mesmo, pelas nossas imperfeições, pela nossa impaciência. Então, o que acontece? Tudo isso reflete diretamente. Pensamento reflete no corpo, reflete na alma. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, fica registrado no nosso perispírito. E isso pode trazer consequências no futuro, até mesmo como doenças que se instalam e que vão causar até às vezes o nosso desencarne, né? Vão provocar um desencarne antecipado mesmo, um suicídio, vamos dizer assim, pela nossa intemperança, pela nossa invigilância. Então, abreviando a nossa vida na Terra. Núbia, nós adultos temos mais facilidade em compreender a necessidade das virtudes, da paciência em especial. Mas como ensinar o exercício da paciência e da resignação para a criança desde a tenra idade e para a juventude? Muito importante isso, Larissa. Nós não podemos deixar jamais de dar o exemplo. Primeiramente, nós somos pais, somos educadores dos nossos filhos, educadores dos filhos dos outros também, dos nossos sobrinhos, das pessoas que convivem conosco. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, temos que dar o exemplo, porque o exemplo arrasta. Segundo, nós podemos encaminhar os nossos filhos para a evangelização espírita, para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso pode acontecer desde o berço. Aliás, deve acontecer. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo as informações dos Espíritos, nós temos a obrigação de conduzir os nossos filhos à evangelização infantil. Desde mesmo antes do seu nascimento. Até mesmo, porque na verdade, quando ele está sendo gerado, nós temos completo acesso. Tudo que nós falamos, todos os nossos pensamentos que são emitidos, refletem diretamente no ser que está sendo gerado. Então, ele pode ser evangelizado até mesmo dentro do ventre, com as nossas palavras, com as nossas ações, os nossos exemplos, né? Então, isso é importante. E a evangelização infantil, a evangelização do jovem, é a forma de levar Jesus para dentro do coração dessas pessoas. No momento em que nós ainda temos mais acesso, né? No momento em que nós temos acesso, isso é importante, né? Observarmos a época certa, para que isso floresça. Núbia, Chico Xavier foi um exemplo de muitas virtudes, dentre elas a da paciência e a da resignação, pois nós observamos em sua vida uma série de sofrimentos, de acontecimentos que deixaram Chico em situações complicadas, né? Conta para nós um caso em que esse incansável trabalhador da doutrina exercitou a virtude da paciência e da resignação. Interessante, Larissa. Difícil é saber quando ele não exercitou a paciência, porque Chico foi assim o exemplo importantíssimo nessa questão, né? Em tantas outras virtudes, mas principalmente na paciência, na resignação, um espírito muito resignado, de fato, e que soube enfrentar as dificuldades, todas as dificuldades que aconteceram ao longo de sua vida, com muita resignação, com muita coragem mesmo. Bom, nós temos um caso do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, intitulado Paciência, tenha paciência, meu filho. Conta-nos, Ramiro Gama, que Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, desencarnou em 1915 e deixou 9 filhos, na verdade, né? 8 com o Chico, 9 com o Chico e 8 irmãos. Cada um teve que ser conduzido a um local diferente para que continuasse sendo criado por outras pessoas, dada a dificuldade da família. E o Chico foi então para a casa de sua madrinha, Dona Rita. E Dona Rita era uma senhora muito obsediada,
intemperada, né? Uma pessoa assim bastante agitada, nervosa e que impunha diversos castigos para o Chico. Entre eles, né, entre esses castigos, Dona Rita batia fortemente com varas e machucava, realmente feria muito o Chico. E também usava garfo, então ela espetava a barriga do Chico Xavier. E muitas vezes essas feridas sangravam, os garfos ficavam pendurados horas sangrando. E o Chico, então, chorava muito, sofria muito com isso. E num dado dia, Chico relembra as preces que a mãe fazia em casa, sentindo saudades daqueles momentos em que ele teve a oportunidade de conviver com a mãe, que a mãe ensinou a orar. Chico sai, chorando muito, e ajoelha-se nos pés da bananeira. E então faz o Pai Nosso. Terminando essa prece, essa oração, ele vê a mãe desencarnada e abraça fortemente essa mãe, muito feliz, porque era a primeira vez, era o primeiro encontro com essa mãe depois do desencarne. E Chico então reclama, conta todas as suas dificuldades, as suas dores, todos os seus problemas, e a mãe então consola, dizendo: tenha paciência, meu filho, tudo passa. A dor, o sofrimento são necessários para que você se torne um bom trabalhador. Aceite esse sofrimento e sofra com resignação. E o Chico, então, retorna para sua casa, né? Com a Dona Rita, com a madrinha perversa, na verdade, uma irmã sofredora, necessitada, né? A gente nem pode dizer que ela era perversa. Realmente uma irmã muito necessitada. E Chico, então, nunca mais chora diante das dificuldades. Ao contrário, ele espera o momento da melhora, da mudança, não é? E passa a tratar a madrinha um pouco melhor. E isso aliviou o coração dele. Isso aliviou muito o seu coração. Embora a madrinha não entendesse aquela atitude, aquela mudança de comportamento. Núbia, quais são as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece para nos modificarmos interiormente, exercitando a paciência e adquirindo a resignação? Inúmeras ferramentas, principalmente a prece. A prece diária, a prece nos momentos de dificuldades, as preces no momento de desatino, no momento em que você pensa que não vai ter paciência. Então é aí que a gente tem que usar essa ferramenta que é a prece. Então a prece, a leitura edificante, a leitura que consola, que esclarece, que vai ensinar para a gente o porquê das nossas dificuldades, que vai mostrar para a gente a necessidade da fé, da confiança em Deus, da certeza de que não estamos sozinhos, de que não estamos desamparados. E uma outra ferramenta importantíssima, o da reforma íntima. Essa é fundamental, porque nós temos que modificar as nossas atitudes, nós temos que mudar para sermos diferentes. Então, é o exercício diário da reforma íntima, com a observação das nossas dificuldades, das nossas imperfeições e a mudança de comportamento, a avaliação das nossas atitudes diárias e a mudança paulatina dos nossos comportamentos. Então, a reforma íntima é uma ferramenta importantíssima. Nós precisamos nos conhecer, precisamos saber os nossos limites. Até onde eu tenho paciência? Até onde eu consigo aguentar, né, e ter resignação? É através realmente do exercício da observação interior que a gente consegue. Núbia, com tantas ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, isso quer dizer que nós somos melhores que os outros ou que nós estamos isentos de passar por alguma situação de teste da nossa paciência? De forma alguma, né? Nós, espíritas, não somos melhores que ninguém, ao contrário, né? Somos tão devedores como qualquer outra pessoa, independente de religião. Estamos sujeitos a todas as vicissitudes, a todas as dificuldades da vida, do dia a dia, como todas as outras pessoas. Somos pessoas comuns. O que nos faz diferentes nessa questão é o conhecimento das vidas passadas, o entendimento de que nós somos espíritos reencarnantes, que trazemos falhas do passado, que somos espíritos que erramos muito, que temos defeitos. Então, esse conhecimento, na verdade, ele nos dá um maior entendimento para as coisas, para a vida. Então, é isso.
E nos traz esperança. Nos traz esperança, fé, coragem. É o entendimento, né? Na verdade, o conhecimento. Se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, e em especial sobre o programa de reforma íntima, acesse o site www.ocentroespírita.com. Agradecemos a presença da Núbia conosco e que Jesus nos ampare. Muita paz a todos. Você ouviu a entrevista com Núbia Peixoto de Goiânia, Goiás, sobre o tema Os benefícios da paciência e da resignação. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desviam o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Enquanto a multidão, do lado de fora, orava, ao tempo que se ofereciam os perfumes, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, conservando-se de pé à direita do altar dos perfumes. Vendo-o, Zacarias ficou todo perturbado e grande temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porquanto a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, terá um filho, a qual porás o nome de João. Exultarás com isso de alegria, e muitos rejubilarão com o seu nascimento, pois que ele será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida alguma que possa embriagar. Será cheio de um Espírito Santo, desde o seio materno. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 10 a 15. Na gleba do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta que plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum,
é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossigas firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvide nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, perdurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à sua frente com o espírito e a virtude de Elias para atrair os corações dos pais aos filhos e os incrédulos à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Zacarias disse ao anjo: como me certificarei disso, sendo já velho e estando minha mulher em idade avançada? Respondendo, disse-lhe o anjo: sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar esta boa nova. Desde agora vais ficar mudo e não poderás mais falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, por não haveres crido nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 16 a 20. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado,
Harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza, em tudo, é um cântico de amor. Cada flor é um poema, toda fonte é bondade. O sol, cada manhã, é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Bem, amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes. Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e 13. O item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então vamos começar o nosso Evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos.
É isso mesmo, Regina. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saldes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina? Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577.
Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.